Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e mais uma vez a gente tem o prazer de receber uma convidada super ilustre, super importante na história do Lepes, que é a professora Irene Martins, que está aqui do meu lado. A Irene teve toda uma trajetória na educação pública, especialmente na educação infantil, aqui no município de Ribeirão Preto, e mais recentemente começou a se dedicar a ser artesã, a fazer, enfim, costura, outras atividades relacionadas a materiais pedagógicos, especialmente para a educação infantil. Nós vamos bater um papo com ela e saber um pouco mais sobre a trajetória e as contribuições que ela deu para o Lepes. Bom dia, Irene. Um prazer ter você aqui conosco. Você gostaria de se apresentar? Bom dia, Daniel. É um prazer estar aqui, né? Meu nome é Irene Martins dos Santos. Eu fui professora há muitos anos, né? Eu tenho formação na pedagogia, na UFO. Comecei com magistério em Uberlândia, tudo, né? E lá mesmo, ainda quando estudava, comecei a trabalhar na educação infantil. Era um projeto da universidade, juntamente, na década de 80, juntamente com a Prefeitura de Uberlândia, e era aliado à própria faculdade, a Universidade Federal de Uberlândia, a UF, os coordenadores, nossos professores. A gente tinha um trabalho nas periferias, no início da educação infantil, já com a proposta de trabalhar a questão educacional. E a gente retornava para a sala de aula com toda aquela problemática, todos aqueles nossos conhecimentos que a gente adquiria na prática e juntamente com a teoria. Então, trabalhei lá bastante tempo, né, até a formação do curso de pedagogia. Depois retornei à minha cidade, no estado da Bahia, e lá eu trabalhei no magistério. E desde 98, eu estou em Ribeirão Preto e trabalhei na Prefeitura de Ribeirão Preto até me aposentar. Irene, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você estava contando um pouco, antes da gente começar, a batalha que foi, né, quando você saiu da sua cidade, primeiro para fazer o ensino médio do magistério e depois foi fazer faculdade de pedagogia. E eu queria te perguntar, as pessoas nascem professoras ou elas se tornam professoras? Conta um pouco como foram esses teus primeiros passos, o despertar para a educação e como que você se interessou por essa carreira. Bom, como eu falei, né, eu morava numa cidade muito pequena, onde não tinha o ensino médio. Tinha até o fundamental, na época, o ginásio, eu falava na 8ª série, hoje correspondente ao 9º ano. E não tinha condição, eu teria que mudar para uma outra cidade, eu era adolescente e eu gostava já muito de ler. Então, para tornar a pergunta que você fez, se a pessoa já nasce com o intuito, a vontade de ser professora ou se torna professora, eu creio nas duas coisas. Primeiro, um olhar para a importância daquilo que você dá, que através da educação, né? Você pode conseguir algumas coisas e depois pelo fato das influências que você tem na vida. Eu tive professores, né, que tinham muito amor pelo aquilo que eles faziam, outros nem tanto, né, mas assim, tinha aquele compromisso, né, a forma de trabalhar, a métodos eram diferentes, mas tinha aquele compromisso de passar alguma coisa, de transformar alguma coisa nas pessoas. Então, como na minha cidade não tinha, eu adolescente fui para Uberlândia, fiz o magistério com pessoas assim, fui morar na casa de uma família que era conhecida dos meus pais, mas ainda adolescente. E lá eu fiz o curso de magistério, era uma professora que já trabalhava na Universidade Federal de Uberlândia, ela trabalhava com História da Educação, na Miriam Mena, e ali acabou sendo o meu universo a questão da educação. E eu acabei apaixonando pela pedagogia, pelo fato de ser professor. Então, assim, para
pessoa se tornar professor, eu acho que todo o universo, onde ela vive, com quem ela conversa, com quem ela convive, tem influência sim. Mas o se tornar professor é um processo muito mais amplo, é um processo construtivo durante o período não só de formação, mas o trabalho, a realidade que impõe essa vontade de você ser professor, essa vontade de você fazer diferente, essa vontade de você ir buscar conhecimento e oferecer, que não é igual uma outra profissão, né? Por mais que fala que a educação, ser professor é uma profissão, mas ela é uma profissão que lida com questões muito importantes na formação de um ser. E quando a gente fala em formação de um ser, de criança, de adulto, a gente está falando na formação de uma sociedade como um todo. Eu vou até fazer um paralelo, que não sei se depois, mais tarde, a gente fala mais aprofundadamente isso, mas você fala assim, hoje a gente tem um grupo de pessoas muito saudosista, né, digamos assim, da forma dos jovens, das crianças ser. E a gente acaba esquecendo que essa juventude que está aqui foi criado por nós, né? Nós enquanto mães, nós enquanto pais, nós enquanto professores, nós enquanto sociedade. Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter. A sociedade, ela não é estática, ela está sempre em movimento, graças a Deus, né? Ainda bem, ela cresce, mas existem alguns pontos que eles precisam permanecer, né? Dentro de conceito, dentro de valores, né? Que elas precisam permanecer. E a gente fazer essa evolução da melhor maneira possível. E você já deu aula para diferentes segmentos, se eu não estiver enganado, tá certo? Sim, você já deu sim. aula como professora alfabetizadora, já deu aula também para adultos ou não? Sim. Sim, e depois na educação infantil é onde você fez uma parte da sua carreira. Quais são as especificidades, o que é mais desafiador? Conta um pouco para nós dessas diferentes experiências e como que você acabou escolhendo ou sendo escolhida para a educação infantil. Olha, a educação infantil, eu iniciei com a educação infantil, né? Quando eu estudava pedagogia na UFO, em Uberlândia, a universidade, juntamente com a prefeitura, fez um projeto de iniciar a educação infantil. Na época a gente falava pré-escola, né? De uma forma pública, coisa que não existia. Existia apenas a creche, que era cuidador, né? Questão de cuidados, e as que são outras particulares ou então até filantrópicas, né? Para cuidar de criança. Mas a UFO fez juntamente com o departamento da pedagogia, psicologia e outras áreas entraram e montaram um projeto. E eu, como estudante da pedagogia, fiz um processo seletivo e passei e comecei a trabalhar. Então, quando eu terminei o curso de pedagogia, em 88, eu voltei para minha cidade, na Bahia. E lá passei no concurso do estado da Bahia e fui trabalhar no magistério. Aí eu fui ser professora de professores, né? Foi interessante, né? Porque quando eu retornei, eu ainda trabalhei no mesmo colégio que eu estudei e tinha ainda alguns ex-professores que foram os meus professores. Então houve aquele choque em termos eu não falei como é um choque de realidade ou um choque como que eu vou dizer, de geração, né? De geração, a forma como os meus professores trabalhavam e aquilo que eu estava levando de novo, de coisa. Mas foi uma coisa tão bonita. Em primeiro momento, as pessoas até tinham aquele desconfiando, nossa, aquela menina, não, aquela, né? Aí, de repente, quando eu comecei o meu trabalho, a gente tinha tanta
escassez de material pedagógico, de livro, as apostilas que eu levei da universidade, eu compartilhava com os meus colegas, né, de profissão, passei a fazer formação de professores, fui coordenadora de estágio dos meus alunos. Então, assim, foi um trabalho que eu entrei tão profundo, né, que acabei formando uma geração de professores que mais tarde eles também fizeram pedagogia depois que foi facilitado o ensino. Que é bom lembrar que da década de 70 até a década de 90, né? De 90 para cá, que foi facilitado, talvez, a abertura de mais universidades, que até então você conseguir fazer um curso superior, fazer um curso de ensino médio, dependendo da região, era improvável. É tanto que eu saí com 15 anos, fui para Uberlândia, porque na minha cidade não tinha um ensino médio. E o professor de ensino médio era professores que tinham feito o ensino médio. Então, a questão da formação, né? Então, era uma dificuldade muito grande, né? E aí, aproveitando o gancho, né? Porque, quer dizer, você está falando da sua própria experiência como educanda, tá certo? Que é muito diferente da atual, mas imagino que como professora também, né? Você contou para nós aqui que começou a trabalhar com educação infantil nos anos 80. E nessa época ainda era uma minoria dos brasileiros que fazia educação infantil, e a própria educação infantil ainda estava trabalhando a construção da sua identidade, tá certo? Como foi dito aqui, inclusive na resposta anterior, a creche era um espaço de cuidado, não era um espaço de ensino. E aí você começa e vive uma transformação muito grande da educação infantil. Como que era trabalhar numa escola de educação infantil no início da sua carreira e o que você percebeu de mudança ao longo do tempo até o momento da sua aposentadoria? Muito grande, né? Então, quando eu estava falando, a minha experiência maior é na educação infantil. Em 98, eu vim para Ribeirão Preto, fiz concurso, já passei e já fui direto para a educação infantil e fiquei lá até 2018, que eu acabei aposentando. 2014, somente na educação infantil. É lógico que eu trabalhei no ensino fundamental, algumas coisas, mas a educação infantil permeou praticamente a minha, como que diz, a minha trajetória como professora. E durante todo esse tempo, houve muitos avanços, muitas mudanças, né? Quando eu comecei, quando nós iniciamos, já tinha um pensamento de voltar para a questão da educação. Mas talvez as informações que tínhamos eram bastante pequenas. A gente tinha conhecimento de tudo aquilo que envolvia o desenvolvimento da educação infantil, era Piaget, era base, né, do desenvolvimento da educação infantil. Tinha lido algumas coisas sobre Madalena Freire, né? Então, assim, a gente tinha tudo aquilo, mas tinha uma realidade que até então, o básico da educação infantil, quando nós iniciamos, que se oferecia era você, preparar o aluno para ingressar de melhor forma, né, no fundamental. Tinha essa preocupação ainda existe até hoje, né? Mas não tinha aquele universo de conhecimento voltado à importância da educação infantil, né? Existia o brincar, mas existia também a questão do saber pegar no lápis, de saber direcionar. Então, a diferença que eu vejo, Daniel, é que durante esse tempo todo, foram observando, né, através de pesquisa, que a criança aprende muito mais no período da educação infantil, de 5 até os 7 anos. Então, a questão da valorização, não só dos conhecimentos e dos profissionais nesse período. Então, infelizmente, por exemplo, felizmente, eu trabalhei só na educação pública, certo? Nós sabemos das interferências que existe quando sai uma administração e entra outra, né? Então,
mas assim, sempre voltado pelo aquele cuidado da criança e também buscando a melhor forma de estar trabalhando a questão da alfabetização, a questão da experiência e desenvolvimento da criança como um ser integral, você entendeu? Então, assim, a educação infantil ela passa por todo esse processo, né, de evolução, de conhecimento, de ver que não é apenas aquilo que o professor oferece, é aquilo que a criança traz de casa, é aquilo que a capacidade que ela tem no momento de absorver, de conduzir as formas, né? Que às vezes a gente oferecia alguma coisa que era incapaz na faixa etária daquela criança. Então, a questão do conhecimento sobre o desenvolvimento, pensar, a forma que a criança vai agir, ele teve uma evolução muito grande, né, desses conhecimentos, porque talvez meu professor, quando eu fazia, era o ABC, né, ABC, você tinha que, as letrinhas lá, você tinha que memorizar. Então, a memória, nós sabemos que faz parte do processo de aprendizagem, mas é uma etapa, é uma coisa, né? Então, assim, houve um leque muito grande, né, de conhecimento. Às vezes, alguma ou outras questões a gente acabou perdendo nesse leque, assim, por transformar algumas ideias em método, que não era método, era apenas informações de conhecimento. Então, nós tivemos bastantes acertos e bastantes erros também, né? Então, fala, um processo construtivo de conhecimento, de aprendizagem. Mas houve bastante mudança, sim. Até o número de alunos, isso é importante ressaltar, né? Porque o número de alunos por professores. Eu comecei aqui em Ribeirão Preto, eu tinha 35 alunos na sala de aula com 5 anos. 4, 5 anos, 35 alunos. E às vezes tinha alunos PCD na sala e nós não tínhamos nenhum ajudante, que hoje a gente tem por lei, né? Um professor de apoio e o número foi reduzido. Hoje tem 25 alunos em sala de aula, coisa que antigamente não se discutia essa questão. Então esse foi um processo, foi uma discussão não só de especialista na educação, como também do trabalho, de oferecer uma condição melhor, de oferecer brinquedos. Na época, a gente que construía os brinquedos, hoje já oferece brinquedo como parte pedagógica, né, como material pedagógico nas escolas em Ribeirão Preto, e eu creio que na maioria dos municípios existe essa preocupação. E antes não existia isso. Era a sala de aula, o professor, e aí você tinha que criar alguma coisa pela necessidade, não porque aquele era programa. Aí nós fomos criando materiais para viabilizar o conhecimento, o estudar e o brincar da criança nessa fase. Deixa eu então aproveitar algumas coisas que você disse aqui, porque queria explorar um certo assunto aqui. Você falou, né, que hoje a gente sabe muito mais sobre os mecanismos, as etapas do desenvolvimento da linguagem, de outros métodos, né? E isso foi perguntado uma vez para uma professora de Harvard, que hoje muita gente respeita muito, a Catherine Snow, né, que é da alfabetização. Qual dos métodos ela achava que era melhor? E ela falou assim, olha, o melhor professor é aquele que não desiste do aluno. Isso, tá certo? Concordo com ele. E isso a despeito de ter várias inovações. Antigamente a gente ouvia muito falar, né, daquele professor que inclusive produzia seus próprios materiais, né, era um envolvimento com o processo de desenvolvimento das crianças muito mais profundo. E hoje tem também correntes que dão muito mais valor para o método, para a parte técnica. Como é que você vê sua profissão, quer dizer, os seus colegas, você mesma, quer dizer, o que hoje torna um bom professor? Quer dizer, que peso que tem esses conhecimentos todos e que peso que tem essa estrutura de valores de você não desistir de ninguém, por exemplo? Isso aí é
Realmente, para mim, é o conceito do que é ser bom professor, né? Então, assim, você ficar preso a um método, a um procedimento pedagógico, não resolve na realidade. Por que eu falo que não resolve na realidade dentro da sala de aula? Porque quando você faz um plano, né, um plano anual, você tem que conhecer a realidade. Então, durante o ano, você vai mudando, a não ser que você esteja inserido naquela clientela há bastante tempo, que você já conhece toda a clientela, de onde vem seu aluno, quais são as condições que ele chega na escola, né? Embora seja assim, em questão de região, cada um tem uma família, cada um tem a forma de como cuidar daquela criança, mas tem alguns pontos que são convergentes e outros são divergentes. Então, o que acontece? O professor, ele tem que ter toda essa carga de informação, de conhecimento, mas ele tem que adaptar tudo aquilo, eu falo adaptar no sentido de colocar em prática de acordo com a sua necessidade. Então, se o aluno não aprende apenas dessa forma, você tem que recriar outras formas. Ou acessar uma outra que você já conhecia e colocar em prática. Porque qual que é o objetivo principal? É você seguir um método até o fim e ele não dá resultado, ou você cuidar de transformar a sua sala de aula para que atenda todas as crianças. Então, o objetivo é o aluno. Então, quando eu falo assim, nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas se a gente não voltar para a questão do professor e do aluno, todo o trabalho foi jogado fora. Então, não adianta eu investir em material pedagógico se aquele material pedagógico não está de acordo com a realidade que eu estou trabalhando com o meu aluno. Então, por isso que passa, na minha forma de pensar, tanto os cursos de pedagogia como as secretarias municipais de educação, na educação infantil, eles tinham que estar mais próximo da sala de aula, tinham que estar observando, isso está funcionando? Tá, ok, não tá? Vamos modificar? Se não tá, por que não está? Qual o indicador que representa? É o espaço, a própria professora em termos do método que ela está usando, é a gerência da escola. Então, assim, a gente tem que buscar e conversar com eles, porque só eles sabem a realidade que eles estão atuando ali. Então, o que eu vejo, assim, que a maioria, a única dificuldade que eu vejo, que às vezes as secretarias municipais ficam um pouco à distância. Né? Por isso que existe uma resistência até grande dos professores, pelo menos aqui em Ribeirão, em termos do que é novo. Não que o professor não goste de aprender, o professor gosta de aprender, o professor quer buscar, mas ele quer buscar uma questão de eficiência. Talvez a ansiedade das coisas fluir, de funcionar, torna ele resistente a qualquer inovação. Por quê? Aquela questão, você fala assim, montou um projeto na secretaria, modifica tudo, tipo, tira de lado tudo aquilo que você sabe e vai implementar isso. Aí você não sabe se isso deu resultado. Então, você tem que ter um retorno para o professor. O professor tem que dar o retorno. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funciona. Eu estou com essa e essa dificuldade nesse ponto, até para saber onde que investir na educação. Verdade. Você entendeu? O que eu vejo atualmente, eu saí em 2018, e quando eu reencontro com os professores que ainda estão na ativa, eu só ouço reclamação, no sentido de que está muito complexo o processo. Nós lutamos bastante para ter um espaço de estudo do professor dentro da sua carga horária. E ele foi oferecido. Mas agora ele é oferecido online, você é obrigatório cumprir aquela coisa, e é um curso que foi planejado pela Secretaria de Educação
que talvez Não é jogado sem saber se aquilo está sendo funcionando ou não, se aquilo está adiantando ou não para o professor. Irene, também falando disso, porque, quer dizer, na nossa conversa, né, e também por te conhecer já de outras épocas, você era dessas professoras que eventualmente fazia seu próprio material, né, pensando na realidade das crianças. E hoje, depois de aposentada, você trabalha muito com arte, né, enfim, construir, costurar, produzir, e muitas vezes inclusive com finalidade educacional. Inclusive, aproveitando a deixa, a Irene que criou, né, esse boneco, que é o boneco Araê, que é o boneco que representa o personagem principal do INAP. Né? Isso. A gente já falou aqui do INAP. Quem não assistiu, vale a pena ver o Café com Lápis do INAP, onde a gente fala um pouco mais do instrumento. Conta um pouco como que está sendo essa transição e qual que é a conexão da educação com o seu trabalho atual? A conexão é quase um pouco automática, pelo fato que eu falei, né, que o professor da educação infantil, ele tinha e tem que criar não só instrumento, materiais, como, né, ser um pouco, eu vou falar a questão do lúdico, né, de teatral, né, você contar história, você recriar, então você tem que criar personagens, você trabalha um pouco com a questão cênica. Então isso, como eu trabalhei muito tempo na educação infantil e sempre valorizei bastante essa questão do belo, do bonito, do lúdico, da criança brincar, porque qualquer coisa que a gente trabalha com as crianças, que referente a um livro, uma contação de história, por exemplo, que traz a questão do concreto, a criança, sabe, ela fica encantada com tudo isso. Então, hoje em dia a criança está muito conectada, né? Já nasce, é uma realidade que não tem como voltar, né? Antigamente a criança brincava, ou brincar era na rua, ou brincar era em casa, a criança criava as suas brincadeiras. Então, eu acho que faz parte da educação infantil o espaço do brincar sempre, né? E o brincar envolve não só a questão afetiva de um com o outro, o conhecimento, né? Mas também as relações, né? Do não, as relações que existe de saber dividir, né, o mesmo brinquedo. Então, porque quando as crianças ficam bastante em casa, só com os pais, só com os irmãos, cada um tem o seu brinquedo, cada um tem o seu celular, tem tudo. Então, assim, quando você vai para um espaço que é público, né, essas diferenças são gritantes. Então, na educação infantil, isso é possível ser trabalhado, a questão emocional, a questão de visão e principalmente a questão motora. A criança muito presa nos lugares, fechado, com apenas contato, então ela falta movimento de pinça, ela falta movimento de subir, de descer, então todo esse processo de coordenação motora faz parte também do desenvolvimento da criança. E a educação infantil tem que promover essas condições. Então, quando eu vejo a questão de voltar para o brinquedo, de construir, porque as crianças ajudavam a construir, você montava, depois ele tinha que colocar um olhinho, fazer uma coisa ou outra, né? Então, é necessário, porque você envolve o manual. Então, a educação sempre esteve, principalmente a educação infantil, voltada à questão artística mesmo. Porque quando você fala de arte, você fala de tudo que é belo, de tudo que é bom, de tudo que expressa amor, de tudo que expressa, assim, alegria, né? Você receber alguma coisa, né, que foi construído pelo outro, demonstra uma maneira de carinho que a pessoa tem, que a pessoa pensou, que a pessoa construiu para te oferecer. Então, eu vejo na questão do artesanato, da questão da formação, da questão
da educação infantil dentro dessa perspectiva. E hoje eu tenho ateliê de costura criativa, chama costura criativa, com bonecas e a questão do aré. Então, assim, é um personagem que ajuda tanto a quem lê ou quem vê o instrumento, né? Tem ali tudo resumido de uma forma lúdica, uma avaliação, você trabalhar com uma criança de forma brincando. Então, assim, e os criadores na questão do LEPS, né, que fizeram isso de uma riqueza de detalhes do universo da educação infantil, que o aré só foi mais um complemento. Então, assim, lá no ateliê eu faço costura criativa, né, de todas as coisas, e o que mais me encanta é a questão das bonecas, né, de você, como eu trabalhava bastante na educação infantil, a contação de história, você criar elementos que favorece o vínculo afetivo da criança com aquela história, com aquele momento, com aquele conhecimento, é muito encantador. Você precisa de ver a alegria, qualquer material que a gente fazia de uma história ou de um trabalho que eles pudessem levar para casa, que pudesse estar manipulando, criando, era outra forma, digamos assim, de qualidade, de aprendizagem e de satisfação, tanto no meu caso, quanto de ver a alegria que permeava com as crianças. Eu lembro uma vez nós trabalhamos contos de fada, e dentro do conto de fada nós separamos vários contos de fadas, aqueles tradicionais, né? Era um projeto da escola da educação infantil. E nós trabalhamos Branca de Neve, trabalhamos Rapunzel, vários outros, né? Aí a gente procurava, né, várias versões e fazia fantoche, já fazia, né, na educação infantil bonecos, né, para fazer fantoche, daqueles personagens, e ia recriando outras estratégias para a gente trabalhar aquilo que estava no nosso planejamento. E em uma escola, a da Branca de Neve, foi interessante que nós resolvemos fazer o aniversário da Branca de Neve. E foi colocado para as crianças quantos anos teria Branca de Neve, né? Porque ela já era uma mocinha. 15 anos, festa de 15 anos. Festa de 15 anos é uma coisa que as pessoas comemoram tudo. Então resolvemos fazer uma festa de 15 anos. E fizemos tudo com massinha. E aproveitei, montei uma apostila de trabalho com matemática. Veio o anão feliz, fez um bolo, não sei quem, sabe? O zangado estava zangado. E recriamos uma história matematicamente falando, e as crianças reproduziram isso através de massinha, fazendo bolinho, salgadinho, as coisas. E convidamos as outras salas. Eu tive que fazer, né, uma boneca de Branca de Neve. Na época não era uma estrutura, que agora eu estou estudando, né, como fazer realmente uma boneca, não era nessa estrutura. Mas fizemos uma boneca, arrumamos lá, era com EVA, com crepom, para cantar o parabéns, né? Então eles fizeram a simulação de convite para levar nas salas, nas outras salas, o convite fazer. E depois da Rapunzel, isso já foi em outra escola, nós fizemos um teatro. Foi tão interessante e tinha todos esses outros. E por incrível que pareça, né, a questão hoje a realidade, ela é muito, que eu vou te falar, muito rápida as coisas, né? Então o conto de fadas, história, traz a lucidez, os conhecimentos de uma forma lúdica para a criança. Você aborda temas, né, às vezes muito sérios, né? Se a professora souber aproveitar, como que diz, ver o que está naquele, não só a história em si, e saber direcionar as questões para as crianças,
eles são riquíssimos. Independente de qual livro, né? Você que vai direcionar o que abordar, né? O que extrair daquele livro, juntamente com a criança, que ela vai ficar questionando. Então, só para finalizar esse tema, as crianças da Rapunzel, né, que o esposo pula o muro lá, a cerca, o muro da bruxa e pega os tomates e depois tem que doar o filho. Então, assim, como fazer, o que poderia o pai e a mulher que estava com desejo de comer os tomates do quintal da bruxa, como que poderia fazer sem ter que doar a Rapunzel para a bruxa? Porque foi o pagamento, porque ele... o que ele fez? Ele roubou, né? Então, eu tenho essa questão. Hoje em dia, a pessoa olha, então, mas quem teria que a bruxa ficar era com o pai, foi o pai que foi. Isso fala da criança, você entendeu? Aí outro vai falar assim, não, ele poderia bater lá, falar assim, dona bruxa, por favor, não, se ele não tinha dinheiro. A outro foi e falou assim, não, mas ele podia ir lá com cartão de crédito e comprar, é a realidade da criança atual. Então, assim, todas essas questões são trabalhadas na sala de aula de uma maneira lúdica, né? E depois de todo esse fala das crianças, eu fui anotando e nós montamos um teatro de final de ano. Gente, ficou a coisa mais linda, criada pela fala das crianças, pela forma como eles se expressaram, até a questão assim de príncipe e de princesa. Vamos escolher uma princesa, tinha vários príncipes, tinha várias princesas. Como que vai fazer, como que, sabe, vai ser todo mundo, quem vai ser. Então, assim, a próprio grupo foram passando por diversos ensaios e eles conseguimos chegar em quem fazia o papel de quê dentro da história. E foi, assim, bastante interessante, foi para mim até assustador que a Branca de Neve, fez a Branca de Neve, ela foi tão outra que eu me assustei. Ela pegou a maçã envenenada, mordeu a menina, aí caiu de vez, eu assustei. Tá assim na filmagem que eu assustei, porque era só ela deitar, e ela empolgou tanto que ela fez aquilo com uma vivacidade tão grande, que assim, foi bastante aplaudido. Irene, conversa quando tá boa, o tempo passa rápido, a gente sabe disso. Essa conexão da educação com a arte e com a cultura é quase que a própria definição da educação. Então eu queria te agradecer muito por essa nossa conversa, por ter aceito o nosso convite. Queria dizer para vocês que quem quiser conhecer mais do trabalho da Irene, o ateliê chama-se Amor de Mãe, e vai estar aqui embaixo o contato. Irene também protagonizou um dos vídeos que a gente tem no Observatório da Qualidade da Educação Infantil, falando um pouco sobre o que é qualidade na educação infantil. E, para além disso tudo, eu deixo aqui o convite para todo mundo continuar seguindo o Café com Lepsi. Então, por hoje é isso. Irene, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E um abraço para todo mundo. Ai, gente.